Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que honra ter você comigo aqui assistindo esse vídeo. E esse vídeo é uma promessa que eu já tinha feito aqui para falar um pouco sobre a consultoria jurídica e a sua importância no começo da advocacia e em toda a advocacia, na verdade. Antes de começarmos esse vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal e já deixar seu like aqui nesse vídeo, porque essa informação é extremamente valiosa e ela pode mudar também o jogo da sua advocacia. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a importância de um jovem advogado fazer a produção de conteúdo jurídico. O jovem advogado não tem a possibilidade, ele não tem o direito de não produzir conteúdo jurídico. E qual que é a consequência disso? Quando se produz um conteúdo jurídico, e principalmente quando você produz um conteúdo jurídico para o cliente final, é muito comum que você receba muitos contatos. É muito comum que muitas pessoas cheguem para você tirando dúvidas, ou peçam para você analisar alguns documentos, ou então peçam também para você analisar a viabilidade jurídica de uma determinada ação. Entender a consultoria jurídica é, na verdade, perceber que o que você tem para oferecer para o seu cliente é o seu conhecimento e o seu tempo. E eu diria que o seu tempo seria um dos atributos mais caros, porque afinal de contas, tempo não é algo que tem disponível para você comprar. O conhecimento, na verdade, ele é disponível, então você pode consultar, você pode buscar mais conhecimento, assim como hoje, com tantas informações, qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa e buscar algumas informações e obter algumas informações. Então nós, enquanto advogados, nós temos o que para oferecer? A nossa expertise e o nosso tempo. E esse tempo é o que nós aplicamos no nosso trabalho. Então, todas as vezes que você precisa analisar a viabilidade jurídica de uma ação, todas as vezes que você precisa analisar os documentos de um cliente, você está dedicando, além da sua expertise e do seu conhecimento, o seu tempo. E é isso que precisa efetivamente ser cobrado dentro de uma consultoria jurídica. Infelizmente, a cobrança da consultoria jurídica hoje não é uma prática muito difundida entre os advogados. E isso, infelizmente, acaba desvalorizando um pouco a nossa profissão, justamente porque existem algumas situações em que nós acabamos trabalhando de graça. Ninguém pensa em fazer uma consulta particular com um médico e pensa que ele não vai cobrar, ou então que ele vai analisar a tua situação, ou então os exames dessa pessoa e não vai cobrar por isso. Na verdade, ele vai cobrar. E é tão comum que todos os médicos cobrem que ninguém se pergunta por que não, que ninguém acaba procurando o médico que não cobra, porque todos eles cobram. Então a importância da consultoria jurídica é justamente nesse sentido, é fazer uma educação do cliente para que as pessoas compreendam que o advogado também é um consultor, o advogado também vende uma consulta, para que nós possamos efetivamente criar o entendimento de que essa consultoria, de que essas análises processuais, de que essas análises documentais também tem um custo. E com certeza, se você é jovem advogado, você já deve ter visto situações em que o cliente manda para você uma série de documentos, você passa 1, 2, 3 horas, às vezes uma manhã toda fazendo análise daquela situação e no final você percebe que na verdade não tem viabilidade aquela ação ou então que ele não tem direito. E aí? Como que você remunerou este tempo que você dedicou para este cliente, se você não cobrou consultoria jurídica? E é nesse sentido que a consultoria jurídica, ela vem para remunerar o trabalho que é desempenhado. E aqui eu vou dizer para você a estratégia que eu mais utilizo para cobrar consultoria e que é a estratégia que eu mais vejo que tem sucesso e mais aceitação entre os clientes. Toda vez que chega uma demanda para mim, que eu preciso analisar inicialmente as possibilidades, a viabilidade de uma ação judicial, ou então que eu preciso analisar os documentos que ela possui para fazermos uma ação judicial, eu sempre faço a cobrança de uma consultoria jurídica. Obviamente que eu vendo o valor para o cliente, eu explico como vai ser, eu falo sobre toda a situação e o principal, e é isso que você precisa anotar de todo esse vídeo. Todas as vezes que eu cobro uma consultoria jurídica, eu reverto essa consultoria jurídica para o contrato final. Ou seja, a partir do momento que eu analisar os documentos dessa pessoa, que eu verificar que tem chances, que tem viabilidade para aquela ação judicial, eu informo esse cliente que caso a gente venha fechar um contrato para trabalhar nessa ação, que a gente feche um contrato para fazer uma ação judicial, este valor da consultoria será abatido no contrato. Isso vai fazer com que você efetivamente trabalhe sendo remunerado. Caso aquela ação não tenha viabilidade, você realmente não trabalhou de graça. A cobrança de consultoria jurídica, além de evitar que você trabalhe sem ser remunerado, também garante que você niche os clientes que efetivamente querem fazer o serviço. Você percebe que não há nenhum problema para o cliente que quer fazer o serviço, que realmente quer entrar com uma ação judicial, que quer fazer a contratação de um profissional, pagar a consultoria.
principalmente quando ela irá se reverter no contrato. Isso, na verdade, é um termômetro para você, porque afinal de contas, se o cliente não quer pagar uma consultoria jurídica para fazer um trabalho, e principalmente quando essa consultoria vai se reverter para o contrato, então ele efetivamente não quer contratar um profissional qualificado. Ele não quer fazer a contratação desse profissional. Ele apenas quer informações. E como você vende o seu tempo e a sua expertise, obviamente que você não pode trabalhar de graça. Então, por isso, a cobrança da consultoria é uma estratégia extremamente válida, é de extrema importância, agrega valor, faz com que você seja efetivamente remunerado e, além disso, nicha para você os clientes que efetivamente querem fazer a contratação de um profissional. Obviamente, você não deve pegar o primeiro contato do cliente e já dizer eu cobro consultoria, o meu valor é esse. Você precisa agregar valor, você precisa compreender inicialmente qual é a situação dele e, a partir desse momento, falar, olha, nós precisamos efetivamente analisar essa documentação, nós precisamos nos debruçar melhor no seu caso para que eu efetivamente dê uma consultoria, para que eu efetivamente preste essas informações mais adequadas ao seu caso. Nesse caso, por se enquadrar em uma consultoria jurídica, como nós precisamos fazer essa análise do documento, o valor é tal. E ainda nós conseguimos reverter esse valor caso a gente faça uma ação judicial, caso a gente faça um contrato para trabalhar nessa situação, esse valor pode ser abatido no contrato. Isso contribui para a nossa solidificação no mercado e, além disso, agrega valor para você enquanto profissional. Não tenha medo de cobrar consultoria. Os clientes que efetivamente querem fazer um trabalho com você não vão se importar em pagar essa consultoria, principalmente se você adotar a estratégia que eu acabei de dizer aqui no vídeo. É isso. Um beijo, te amo e até o próximo vídeo.